sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a conexão direta que nós temos com Deus. Sim, nós vamos falar sobre a oração. Afinal de contas, o que é oração? Para que serve a oração? Como que eu devo orar? É isso que nós vamos tirar suas dúvidas nesta manhã. E eu quero que tu abra comigo lá em Efésios 6. Nós vamos ler o 17 até o 20, tá? São trechinhos pequenininhos ali para a gente entrar no nosso assunto. Diz assim Efésios 6, 17. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, eu fale com coragem e tome conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia, portanto, orem, para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Aqui é Paulo falando, para Éfeso ali, falando orem, em todo tempo vocês devem orar. Então é isso que nós vamos falar essa manhã. Por que nós devemos tanto orar? Afinal, o que é a oração? E nós vamos pontuar algumas coisas muito importantes sobre oração. Porque a Bíblia diz que a oração, ela é eficaz em seus efeitos. Então, para ser eficaz, querido, ela precisa ser feita da maneira certa. Então, a gente vai agora anotar algumas coisas aí sobre a oração que talvez tu ainda tenha dúvida ou que alguém que tu conhece tenha dúvida. Então, se tu sabe de alguém que tem dúvida sobre a oração, já manda esse vídeo para ela, já compartilha com ela, tá? Afinal de contas, o que é oração? A oração nada mais é do que uma conversa de pai para filho. É onde nós sentamos com Deus e nós falamos tudo que está no nosso coração. É aquele diálogo aberto, sabe? Quando tu vai na casa do teu pai, assim. Hoje a pessoa que mais sabe de mim é meu marido e meus pais. Então quando eu vou conversar com eles, eu falo abertamente. Eu falo tudo que eu estou sentindo, eu coloco para fora o que está me angustiando, converso, conto história. É na oração que você vai ter essa conexão com Deus. É na oração que você vai ter essa conversa, esse diálogo com aquele que te criou. E por que orar? Porque a oração, querido, é o que nos conecta com Deus. É aonde a gente fortalece o nosso relacionamento com Ele. A comunicação, ele tem esse poder de afinidade. Tanto na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Se não tiver uma comunicação, o relacionamento se esfria. Não tem como a gente conhecer o outro sem conversar. E por isso a importância de orar, porque quando a gente ora, a gente conhece mais a Deus. Quando a gente ora, a gente se conecta mais com Ele. Como que eu vou me conectar com alguém dentro da minha casa sem conversa? Se eu ficar muitos dias sem conversar com meu marido, a nossa conexão ela vai se esfriando, sabe? A gente vai se afastando. E assim também. Por isso que a nossa oração ela tem que ser diária, para fortalecer esse relacionamento. Então, querida, na oração é que a gente faz todos os nossos pedidos para Deus. Mas tu pode me dizer assim, Bruna, mas Deus já não sabe tudo que eu preciso? Será que eu ainda preciso falar para Ele? Deus já não sabe tudo que necessito? Mas eu quero te dizer, quando você tira um tempo para falar para Ele, para conversar com Ele, você está declarando que você é dependente dEle, que você confia nele. E isso alegra o coração de Deus. Porque você colocou diante dEle. Você confiou nele, entende? A oração, ela tem esse poder de nos mover para mais perto do nosso Pai e assim ficarmos mais acessíveis às bênçãos que Ele tem para nós. Entende isso? Como é importante, como é precioso o tempo que nós reservamos para falar com Deus. Porque quando a gente abre a Bíblia, é o Senhor que está falando com a gente. E quando a gente ora, é nós falando com Deus.
Outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui é sobre os tipos de oração que tem, né? Existem vários tipos de oração, mas tem, por exemplo, a oração de louvor, que é quando tu declara teu amor para Ele, a tua dependência para Ele. É quando tu louva, tu diz como Ele é precioso, como é maravilhoso, Senhor, como Tu é bondoso, eu não consigo mais viver sem Ti, como tudo mudou na minha vida, Senhor, quando Tu entrou. Isso é um tipo de oração de louvor a Ele, né? Tem também a oração de confissão, que é quando a gente coloca diante do Senhor os nossos medos, confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para que Ele venha nos perdoar. Isso seria uma oração de confissão. Tem também, queridos, a oração de intercessão. A intercessão, para quem não sabe, é quando nós oramos pelo outro. Quando nós colocamos diante de Deus as lutas do próximo, ajudamos alguém em oração. Então nós estamos intercedendo por ela também. Então existem vários tipos de oração, né? Mas eu quero que você entenda que a oração ela é simples, ela é só um diálogo, não é nada pronto, não é nada convencional, nada formal, sabe? É algo bom, é algo leve. Eu digo que quando eu vou orar, eu faço a minha terapia, né? Minha terapia com Jesus, eu chego para Ele, eu choro mesmo. Eu falo, Senhor, tá tudo tão difícil, Senhor, eu preciso de Ti. Já começa aquele chororô, porque é como se Deus me pegasse no colo dEle, nos braços dEle, e me acalentasse, e me trouxesse consolo. Assim é a oração. E uma coisa que sempre me perguntam, Bruna, mas eu não sei orar. Às vezes tu fala para alguém, tu não quer orar? Ela fala, não, eu não sei orar, né? Eu não sei orar, como que eu oro? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 6. Mateus 6,6 vai dizer assim, ó. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que o vê quando você está em segredo, lhe dará a recompensa. Então, querido, primeira coisa, você pode orar sim com pessoas. Quando nós vamos à igreja, nós estamos orando ali coletivamente, mas a oração, ela também precisa primeiramente acontecer no teu secreto, ali, só tu e Ele, na presença do Senhor, sabe? Se derramar na intimidade. Aquilo que nos impedia de ter o livre acesso ao nosso Pai, agora já não impede mais. O caminho agora está livre. E sabe o que isso significa? Que tu não precisa mais de um mediador. Tu não precisa mais de alguém para tu falar para ela e para ela falar para Deus. Não, nós temos agora um livre acesso. É a linha direta, querido. É você e o seu Pai. E eu quero te dizer, essa linha nunca vai estar ocupada. Uma vez alguém me falou assim, como que Deus vai me escutar com tanta gente orando ao mesmo tempo? Como que Deus vai me escutar com tantas pessoas pedindo também, querido? O Senhor, Ele é onipresente, Ele consegue estar em todos os lugares, você é único, você é especial, Ele ouve a tua oração sim. Outro ponto aqui para finalizar também, eu queria deixar com vocês, é que quando vocês orarem sempre em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque esse livre acesso ele foi conquistado por Ele. Esse livre acesso foi conquistado por Jesus lá na cruz, quando Ele morreu por mim e por ti. Ele conquistou esse livre acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Paizinho, ao nosso amor, da maneira em que você queira chamá-lo. Então ore sempre com sinceridade, porque eu quero te dizer, não adianta você mentir para Jesus, não adianta você mentir para Deus. Ele sonda o teu coração, Ele vê o que ninguém vê, Ele sabe o que ninguém sabe. Então não adianta escolher, esconder, é na presença dEle mesmo que tu vai te abrir, sem frescura, sabe? Com humildade, entenda. Sozinho você não consegue nada. Sem Deus tu não vai conseguir nada. Não chegue para Deus com imposição, sabe, querido, também na oração. Você não está ali reivindicando direito, não. É pela graça. É só pela graça, porque nós não merecemos nada, mas o amor dele nos alcança, a graça e a misericórdia dele nos alcança, e por isso nós temos esse livre acesso. Eu quero te dizer que na oração você pode ser quem tu és, sem máscaras, sem medo.
Querido, se você não tem esse hábito, comece a orar. Se você orava e não ora mais, volte a orar. Se você está orando, ore mais, ore mais. O Senhor, Ele é teu confidente. Mantenha a sua mente conectada ao Senhor o dia inteiro em oração. Ele lê os teus pensamentos, Ele ouve os teus pensamentos. Começa a executar esse hábito, sabe? Às vezes tu tá na rua, tu não pode parar para orar, mas ali em pensamento tu começa a clamar pela presença dele, Jesus. Isso está acontecendo agora, Senhor, me veio isso, Senhor, me ajuda. Comece a manter a sua conexão sempre ligada com Deus, sempre. E para finalizar, eu quero ler contigo Jeremias 29:12, que diz assim: então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. É com todo o coração, vocês vão achar. Vocês vão achar a presença de Deus. Vocês vão experimentar da melhor conversa da vida de vocês. Mas isso precisa ser feito de todo o teu coração. Ore sempre, querido, não desista dessa comunicação. Fortaleça o teu relacionamento com Deus. É na oração que isso vai acontecer. Amém? E para finalizar, é óbvio que nós vamos orar. Falar com o nosso Pai, agradecer a Ele porque Ele nos deu esse tempo de comunhão aqui com Ele, de comunicação. Ele te deu um dia, você acordou, você está vivo, será que você tem motivo para orar e agradecer, para louvar a Ele? Amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, por essa direção. Se alguém aqui ainda estava com dúvida, Pai, de como ter essa comunicação contigo, Pai, traz clareza através da Tua revelação, através do Espírito Santo. Não nos deixa, Pai, enfraquecer no nosso hábito, Pai, de Te buscar diariamente. Não nos deixa, Pai, desanimar, Pai, de Te buscar na oração. Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude a estar cada vez mais perto de Ti, Pai. Nós queremos, sim, manter o nosso coração conectado contigo, Pai. Entendendo, Pai, que é na oração que nós possamos ser nós mesmos, que nós podemos ser nós mesmos, Pai. Que nós podemos ser filhos e chorar, Pai. E abrir, Pai, a nossa vida para o nosso Pai. Muito obrigada, porque Jesus conquistou na cruz essa liberdade. Jesus conquistou na cruz, Pai, essa linha direta, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe o teu dia e até amanhã no nosso devocional.